graça, queridos amigos e alunos, discípulos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para aprender mais do Senhor e para conhecer mais as Escrituras. Você já fez os exercícios da aula anterior? Se ainda não, volta, faz todos os exercícios e dá continuidade de forma sistemática, bem organizada, dando um passo de cada vez em rumo ao conhecimento de Deus e da sua palavra. Nós estamos usando esta revista, Começando a Vida Cristã, da editora Cristã Evangélica. E se você ainda não pôde adquirir a revista, você também pode usar os materiais disponibilizados em PDF no nosso grupo de estudos no WhatsApp. É muito bom ter você participando conosco. Hoje nós vamos para a nossa 6ª lição e temos muito o que aprender para a glória de Deus, né? Hoje nós vamos responder sobre como conversar com Deus. Como conversar com Deus é o nosso tema. É a pergunta, é a 6ª pergunta que vamos estar tratando nesta lição. Como conversar com Deus? Mateus capítulo 7, versículo de número 7 diz assim: Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. É uma palavra do próprio Cristo orientando a sua igreja. E aí surgem algumas perguntas. Eu posso conversar com Deus? Seria possível uma criatura falar com o Criador? Alguém que é temporal se relacionar com alguém atemporal? Alguém que é carnal conversar com alguém espiritual? Um ser transcendente, criador dos céus e da terra? Será se esse ser vai ouvir aquilo que eu tenho para dizer? Vai ouvir as minhas orações, as minhas petições? Como eu posso falar com Deus? Qual é a ferramenta que eu preciso usar? Será se Deus usa o WhatsApp? Será se ele está ligado, conectado nas redes sociais? Será se eu poderia mandar um direct diretamente para Deus, dizendo: Deus, fala comigo, responde aí a minha oração, o meu pedido? Meu irmão, será se isso de fato é possível? E eu quero aqui, ao início desta aula, dizer para você que isso é possível sim. Jesus nos garantiu isso, meu irmão, quando ele morreu na cruz do Calvário, nos religando a Deus. O que nos liga a Deus não é a religião em si, pelo próprio dito da palavra, mas é Cristo Jesus que morreu em nosso lugar. E ali ele nos deu acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus, para que agora viéssemos ter um relacionamento com Deus. Relacionamento esse que Adão tinha no início da criação, mas que perdeu por consequência da sua incredulidade, da sua desobediência, do seu pecado. Então, a priori aqui, a começo de conversa, eu posso dizer para você que orar é muito bom e você pode sim orar, falar com Deus. A oração é para a alma, assim como é o alimento para o corpo, meu irmão. Assim como é o ar para os nossos pulmões. Não tem como viver sem oração. Quando entendemos que existe um Deus que está ali para ouvir o nosso clamor, para se relacionar conosco, entendemos o quanto ela é importante. Gente, nós podemos aqui falar sobre muitos livros que nos ensinam a oração. Eu quero aproveitar esse nosso momento de ensino para falar sobre algum deles. Esse livro eu li recentemente, é um livreto do Hernandes Dias Lopes com Arival Dias Casimiro, e ele fez um livro especialmente para homens, que é o tema Homens de Oração. Você pode adquirir em qualquer livraria evangélica e ler mais sobre esse tema. Um livro que ele vai escrever para formar ali um grupo de oração na igreja e despertar todos os homens
para esta importância, né? Tem outro livro também muito bom da editora Mundo Cristão, que é O Poder da Esposa que Ora. Excelente para todas as mulheres aí, as irmãs casadas, a orarem de forma específica pelo seu esposo, pelos seus filhos. Aqui tem vários exemplos de oração. Um livro excelente é esse aqui, gente, Crescendo em Oração, do Mike Buckley. Esse livro é muito bom, Crescendo em Oração, um verdadeiro guia para conversar com Deus. Esse aqui já é um livro mais robusto, né, de quase 400 páginas e que vai lhe ensinar muito a respeito de oração. Afinal, esse homem aqui é diretor da Casa Internacional de Oração lá na cidade de Kansas City, nos Estados Unidos, né? E eles, desde 1999, eles estão em constante oração, ininterruptamente, orando direto entre um grupo que vai se revezando dia após dia ali em oração. Então ele sabe muito o que está falando sobre oração, tem muita coisa a nos ensinar. Temos muito materiais que nos ensina a respeito de oração, gente, muitos vídeos. Mas eu vou te dizer uma coisa que você tem que aprender logo de início aqui nesta aula. Muito mais do que aprender sobre oração, como orar, ler sobre isso, é simplesmente orar. Tem pessoas que investem muito tempo estudando sobre oração, vendo todos os homens e mulheres de oração na Bíblia, mas eles não oram. Eles nunca dedicam tempo para falar com Deus. Sabem muito sobre o que é oração, mas não sabem na prática. Então, meu irmão, se você não gosta de orar, se você não tem essa prática, esta lição ela tem muito mais a lhe impulsionar, lhe encorajar para orar do que mesmo ensinar a respeito de oração, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro ponto da nossa lição de hoje, que é o que é oração. O que é oração? Romanos capítulo 8, versículo de número 15, você pode pegar aí a sua Bíblia e acompanhar essa leitura comigo. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 15. Pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então você vê que a oração, ela é um clamor. É um clamor, ela tem intensidade, meu irmão. Quando nós falamos a respeito de que a oração é um clamor, segundo Romanos 8,15, nós estamos falando que a oração, ela vem com intensidade. Nós precisamos orar com intensidade. Em segundo lugar, a oração é um chamado. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, e respondeste-eis, e anunciaste-eis coisas grandes e firmes que não conheces. Então é o próprio Deus chamando o homem a clamar a Ele, a falar com Ele, a suplicar a Ele. Oração, além de ser um clamor com intensidade, também é um chamado. Deus chamando a nossa atenção para clamar, para falar com Ele. Lucas capítulo 11, versículo 9 diz que a oração é uma petição, é um momento além de ser de intensidade, é um momento de perseverança. A oração é um momento de petição porque é um momento de perseverança. É onde nós clamamos a Deus, chamamos a sua atenção e perseveramos diante desse diálogo, desta conversa com o Senhor. Mateus capítulo 14, versículo de número 23, nos mostra que a oração ela é um momento de comunhão com Deus, de relacionamento. Oração, gente, é mais do que um clamor. Oração é mais do que um chamado de Deus para com as nossas vidas. É mais do que bombardearmos a Deus de petições. Oração é sinônimo de comunhão, de relacionamento com Deus. Deus criou os homens para se relacionar com Ele. Então a oração é o meio que Deus usa
para se relacionar com a humanidade, ok? 2. Por que orar, gente? Primeiro, gente, porque Deus chama a oração. Ele atende a nossa oração. O primeiro motivo de a gente orar é porque Deus responde a esta oração. Nós não estamos perdendo tempo falando aqui palavras ao vento. Deus, ele responde ao nosso clamor, responde à nossa oração. Segundo lugar, porque é uma ordem de Jesus. Ele nos ensinou a orar e também nos ordenou que devêssemos orar a Ele, ok? É uma ordem bíblica. Inclusive, 1 Tessalonicenses 5,17 nos ordena a orar sem cessar, a todos os momentos vivendo em oração, em relacionamento, em comunhão com o Senhor. Orar, porque a igreja primitiva também orava. Se olharmos ali para Atos capítulo 1, versículo 14, Atos 2, 12 e outros textos na Bíblia, você vai ver que constantemente a igreja vivia em oração. Assim como o próprio Jesus, que sempre se reservava, por mais que fosse procurado, por mais que ele fosse desejado pelas multidões, ele sempre se reservava para orar ao Pai, em um momento de intimidade, de intensidade, de clamor, de comunhão com o Pai. Jesus fazia isso, nos deu uma ordem para fazermos também, e a igreja primitiva, a igreja logo nos seus primeiros passos, aprendeu a importância da oração. E não só pregava e ensinava sobre oração, mas orava constantemente. Você vai ver várias passagens bíblicas mostrando que os discípulos estavam em oração. E tendo orado, os milagres iam acontecendo. Até porque, meu irmão, temos que orar porque, em quinto lugar, ela produz os seus efeitos. Quanto mais a gente orar, mais seremos respondidos por Deus. Imagine ali o texto de Lucas capítulo 18 a respeito do juiz iníquo. Ele é aquele juiz ali que não queria responder o favor daquela viúva, que pedia para que ele fizesse justiça pela sua causa. E ele nem aí para aquela mulher. Mas por tanto ela insistir, ele atendeu. Mas se esse homem fez por causa da insistência daquela mulher, imagine Deus o que fará através das nossas orações, através dos nossos clamores. Sexto lugar, devemos orar porque pelo seu poder Deus age. Através, meu irmão, da nossa oração, o poder de Deus é manifestado, meu irmão, para a glória do nome de Jesus. Aí, gente, nós podemos observar como devemos orar. Terceiro ponto, esse é o terceiro ponto desta mensagem. Como orar? Entendemos já, em primeiro lugar, o que é oração, ok? Entendemos o segundo lugar, o porquê orar. E agora nós vamos entender como orar. Existe uma posição certa para a gente fazer a nossa oração? Será se a oração relevante, a oração poderosa, é aquela que nós levantamos as nossas mãos e clamamos, gritamos a Deus? Ou a oração poderosa, de rocha mesmo, como se diz, é aquela que você se ajoelha, se prostra diante de Deus e se humilha orando diante dele? Será se a maneira certa de orar é na igreja, com as mãos dadas com os seus irmãos, como diz essas imagens que vocês estão vendo aí no slide? Ou será se a oração sincera mesmo é aquela oração da criança, com as suas mãozinhas assim, os seus olhos ali concentrados em Deus? Será se existe a maneira certa de se orar? Gente, é claro que não, ok? Não é a questão de qual a posição certa da nossa oração, e sim como você deve orar, ok? Porque a posição, ela vai dizer exatamente o nosso estado de espírito, o propósito daquela oração.
Olha, se você está fazendo uma oração com o propósito de fazer uma batalha espiritual, se você está precisando de guerrilhar contra o inimigo, se você está repreendendo principados, potestades, se você está usando de autoridade no meio da oração para milagres acontecer, então você fica em posição de guerra, você fica em pé, impondo as mãos, levantando as suas mãos para os céus e clamando, ok? Mas há momentos que você não vai ter que ficar em pé, em posição de batalha. Na verdade, o que você precisa mesmo é se ajoelhar, se prostrar diante de Deus e reconhecer a grandeza de Deus em humilhação, pedindo perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas, colocando em posição de submissão ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Há momentos que nós precisamos fechar a porta do nosso quarto e orar em secreto com Deus. E há momentos que nós precisamos dar as nossas mãos, orar de forma coletiva, porque aonde tem 2 ou 3 reunidos, ali Deus se manifesta, está presente, agindo poderosamente. Quando 2 concordam ou mais sobre alguma coisa na terra, Deus também concorda lá no céu. O que é ligado na terra é ligado no céu. Tudo isso a gente aprende com os ensinamentos de Jesus. Então tem momentos que nós precisamos fechar a porta do nosso quarto e orar em secreto, e há momentos que nós precisamos dar as nossas mãos em união, em intercessão, orando uns pelos outros, ok? Então a gente vai ver que não existe o certo e o errado, o qual é o melhor e qual é o menos melhor. Não existe isso, gente. Existe que cada momento pede uma postura nossa diante de Deus. Da mesma forma que acontece nas nossas conversas diárias com os homens, acontece diante de Deus. Há momentos que você tem que abaixar a cabeça e se humilhar, pedir perdão, né? Confessar erros. E você não vai fazer de forma exaltada, não. Agora tem momentos que você tem que partir para a guerra mesmo e dizer que seja repreendido em nome de Jesus toda a força do mal. E aí você vai fazer com autoridade, você vai fazer na posição de batalha. Entendeu? Então esse é a primeira coisa que a gente precisa entender. Não existe a forma errada ou a forma certa. Cada momento requer de nós um posicionamento de como vamos fazer esta oração. Agora, como vai ser esta oração, gente? Independentemente da posição. Em primeiro lugar, essa oração precisa ser feita ao Pai, certo? Tudo que pedirem ao Pai, Ele vai conceder. Ok? Então a oração nós fazemos ao Pai. Tudo que a gente vai pedir, a gente pede em relação ao Pai. Ok? Usando o nome de Jesus Cristo. Porque ele disse em João 14,6 que tudo aquilo que pedires em meu nome vos será feito para que o meu Pai seja glorificado. Então Jesus está dizendo, vocês peçam em meu nome. O nome de Jesus está acima de qualquer outro nome. Então toda oração feita ao Pai precisa ser feita em nome de Jesus. Gente, não há outro nome que devemos ser salvos. Não existe outro intermediário entre Deus e o homem. Eu não posso pedir algo a Deus usando o nome de outra pessoa. Por mais que essa pessoa tenha sido um grande homem ou então uma grande mulher de Deus aqui na terra, tenha feito boas obras, tenha se tornado um santo homem, uma santa mulher de Deus, mas ele não tem o poder de ser intermediário entre Deus e o homem. O único nome que devemos ser salvos é através do nome de Jesus Cristo. A nossa oração não pode haver outro intermediário a não ser Cristo Jesus. Oramos ao Pai em nome de Jesus, ok? E oramos, como diz já Judas 20, oramos no Espírito, com fé, para que Deus faça grandes coisas na nossa vida. Esse orando no Espírito, nós temos tanto a falar sobre este versículo, gente, tanto o que aprender sobre a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, mas isso vai ficar para outra oportunidade em uma aula específica sobre isso aqui no canal Walter JB,
Oliveira, ok? Então, precisamos orar ao Pai em nome de Jesus, no Espírito Santo. Em quarto lugar, precisamos orar com fé, confiando nas promessas do Senhor. A Bíblia fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. O que importa é que a gente creia que Ele existe e que é presenteador daqueles que o buscam, ok? Então nós precisamos ter fé. A nossa oração precisa ser feita com fé. Ora, Tiago diz que aquele que ora com dúvida é semelhante à onda do mar, que o vento leva para um lado e para o outro. Esse tal não receberá de Deus nada. Nós não podemos orar a Deus com o coração cheio de dúvida. Dúvida se Ele está ouvindo a nossa oração. Dúvida se Ele tem poder para agir. Tudo o que rouba a nossa fé, a nossa convicção, deve ser repreendido, expulsado das nossas vidas, meu irmão, para que a nossa oração venha a ser uma oração de fé. A palavra de Deus é verdadeira, é digna de confiança, nós podemos crer em todas as suas promessas. Nós devemos, em quinto lugar, orar conforme a vontade de Deus. Nós precisamos alinhar, gente, a palavra de Deus ao nosso coração. Nós precisamos fazer com que as nossas orações venham ser alinhadas com a vontade de Deus. Se nós estivermos na palavra e a palavra de Deus estiveres em nós, pediremos tudo e vos será concedido. Nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus para que a gente não venha estar orando por aquilo que Deus não quer e não pode fazer nas nossas vidas. Não pode, não porque não tem poder para isso, mas porque não pode negar os seus princípios. Às vezes nós estamos orando coisas que são contrárias às Escrituras. Estamos orando coisas que quebram mandamentos, que quebram princípios de Deus, e Deus nunca vai quebrar os seus princípios, vai negar a si mesmo para atender a nossa oração. Ele não pode fazer isso, entendeu? De ir contra os seus princípios para atender a nossa oração. É por isso que o nosso clamor precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E quando essa vontade está alinhada, certamente, meu irmão, as coisas grandiosas acontecem, Deus realiza coisas poderosas. Sexto lugar, nós precisamos orar em retidão. Gente, não adianta estar todo quebrado, vivendo em desobediência, em desonra a Deus e tá pedindo para que Deus faça milagre. Pessoas que são infiéis a Deus, não só na forma que gastam o seu dinheiro, mas também na forma que ganham. E aí vivem em uma vida de desonra, uma vida de desonestidade, e pede para que Deus abençoe as suas vidas, para que Deus abra as portas que estão fechadas. Isso Deus não vai ouvir. Essas orações não serão respondidas por Deus. Pode até ser que as portas se abram, mas isso não significa que foi Deus que abriu, porque Deus não vai responder uma oração de alguém que está andando em desobediência, de alguém que desonra Ele, principalmente naquela área. É bem verdade, gente, que nós somos pecadores, acabamos cometendo os erros. O problema é quando nós estamos vivendo escravos do pecado e estamos ainda pedindo a bênção de Deus. Devemos orar sempre com retidão, andando em obediência e honra a Deus. E em sétimo lugar, nós precisamos orar com humildade. Segundo aquele texto lá de 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e orar, ei, meu irmão, Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Então, a oração precisa ser feita com humildade, em reconhecimento de que estamos abaixo de Deus, de que Ele é o soberano, de que Ele é o todo-poderoso, que nós somos as suas criaturas. Porque tem muitas pessoas que quando vão orar, elas encostam Deus na parede e exigem de Deus as coisas, como se Deus fosse o empregado e a pessoa fosse o patrão. Não é assim que funciona. Nós somos os servos. Ele é o Senhor. A Ele nós devemos a nossa honra, a nossa humildade. Ele faz quando quer
porque quer na hora que Ele quiser. Ele que é Deus. Em oitavo lugar, gente, nós temos que orar com inteligência. Deus nos deu uma racionalidade, ok? Para que as nossas orações não venham ser frutos de orações emocionais, aquelas orações que fazemos geradas apenas pela emoção. É claro que tudo na nossa vida é emocional, nós precisamos usar as nossas emoções para trazer intensidade àquilo. O problema é quando nós estamos vivendo só de emoções, e aí a nossa oração perde a racionalidade, a inteligência, e aí perde o alinhamento com a palavra de Deus, perde os princípios que já temos aprendido aqui de como orar. A nossa oração precisa ser uma oração racional, uma oração inteligente, assim como a nossa adoração. Nono lugar, nossa oração precisa ser em obediência. É caminhando em obediência ao Senhor, falando com o Pai, que nós teremos as nossas orações respondidas. Décimo, oração com responsabilidade, gente. É entender a responsabilidade. Leia o texto de Mateus capítulo 6, versículo 5 até o 15. Esse texto você vai ver a oração modelo de Cristo, meu irmão, ensinando os seus filhos como orar. Leia esse texto e você vai aprender muito sobre ele. Em 11º lugar, a oração tem que ser sempre. Eu já li esse texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17, diz que a nossa oração deve ser a todo momento. Orai sem cessar. A todos os momentos orando, gente. A revista traz até uma ilustração que eu quero contar um pouco para vocês. É como a história de uma senhora que aproveitava todos os momentos da sua vida para falar com Deus. Enquanto ela lavava as roupas, naquele momento de lavar as roupas, ela pedia para Deus: Deus, lava a minha vida, tira toda a sujeira, todo o pecado, toda a imundície, tudo aquilo que é feio, tudo aquilo que destrói, lava da minha vida, assim como essa roupa está sendo lavada, sendo purificada de toda a sujeira. Da mesma forma, quando ela ia passar a roupa, ela dizia: Deus, que tu venha estar passando sobre a minha vida, tirando toda a deformidade, trazendo a perfeição para o meu caminho. Da mesma forma, quando ela ia varrer a casa, ela orava: Deus, varre de minha vida toda sujeira, Senhor, que toda poeira, que tudo aquilo que esconde, Senhor, a tua beleza possa ser repreendido de minha vida. Ou seja, a todos os momentos esta mulher estava orando, estava clamando a Deus. Então nosso dever é orar sempre, orar sem cessar. 12º lugar, diz que nós devemos orar com persistência. É como o texto que eu li logo no início, de Mateus 7,7. Orar é pedir, é bater, é buscar, é insistir, meu irmão. Bate uma vez, bate outra, busca uma vez, busca outra. Pede uma vez, pede outra. E tem uma hora que a porta se abre, as suas orações são escutadas, o poder de Deus é manifestado. Ok? 13º lugar, diz que nós devemos orar com o coração limpo, puro, meu irmão. Nosso coração não pode estar aborrotado de sujeira, de pecado, distantes de Deus. Não, tem que ser um coração limpo. Deus não despreza um coração contrito e quebrantado, um coração limpo diante dele. E em 14º lugar, as nossas orações precisam ser com simplicidade. Você vai ver em Mateus capítulo 6, Jesus combatendo os hipócritas que oravam nas ruas, nas praças, em voz alta, para que todos pudessem ver a sua oração. Como se a oração deles não fossem destinadas a Deus, mas destinada a outras pessoas. E é incrível ver pessoas que quando estão orando, parece que elas não estão falando com Deus. Elas estão falando com elas mesmas, ou até mesmo com o público que está escutando. Elas mudam a forma
a voz que estão falando, entendeu? Não tem nenhuma naturalidade na forma que elas oram, não tem nenhuma simplicidade, parece que elas estão pregando a palavra, ou então dando um discurso ali, com bastante intensidade, mas não estão conversando, falando com Deus em simplicidade, em naturalidade. Então nós podemos, gente, falar com Deus assim como nós falamos com um amigo, assim como eu estou falando com você, naturalmente. A gente pode dialogar, podemos conversar com o Pai, nós podemos todos os dias amanhecer e dizer: bom dia, Espírito Santo, bom dia, Pai, bom dia, Jesus, obrigado por mais um dia de vida, naturalmente. Há momentos que nós vamos guerrilhar e vamos dizer em nome de Jesus, seja repreendido essa enfermidade, todo esse mal, de forma simples, natural. Às vezes as pessoas criam tantos obstáculos para orar que acabam não orando, gente. E assim não deve ser o nosso comportamento, ok? Nós devemos orar com simplicidade. Até porque, gente, há poder na oração. É o que diz o nosso tópico 4. O poder da oração. Agora precisamos entender que o poder não está no intercessor. Observe isso que eu estou falando. O poder não está no intercessor. Ele é apenas o elemento passivo, aquele que recebe, certo? O poder está em Deus. Ele sim é o elemento ativo, aquele que age. Isso quer nos mostrar que não existe oração poderosa. Quantos de nós aqui já falamos isso? Ou então já ouvimos alguém dizer: rapaz, o pastor fulano de tal, o apóstolo, o bispo, ele tem uma oração poderosa. Meu irmão, não existe oração poderosa. São pequenos termos que usamos que nos afasta da essência e nos impede de fluir naquela área. Quando nós usamos esse termo fulano de tal tem uma oração poderosa, nós estamos, mesmo que seja inconscientemente, nós estamos dizendo para nós mesmos que a nossa oração, ela não é muito eficaz. Ela é uma oraçãozinha fraca, que Deus nem responde. Mas que a oração do profeta, a oração do apóstolo, a oração do bispo é uma oração poderosa. E eu estou dizendo para você, meu irmão, que não existe oração poderosa, porque a oração não está, o poder não está na oração. O poder está naquele que recebe as nossas orações. O Todo-Poderoso, o Pai, que ouve o nosso clamor, entendendo a intercessão que há em Cristo Jesus e o agir do Espírito Santo, faz com que ele, o elemento ativo, venha agir, respondendo a nossa oração e realizando milagres na vida de todo aquele que nele crê, meu irmão. É isso que nós temos que aprender sobre a questão do poder da oração. Eu preciso aqui, meu irmão, citar algumas coisas que a gente acaba esquecendo. Tem pessoas que acabam dizendo: não, mas eu estou tão ocupado, eu trabalho muito, estudo, tenho que cuidar de casa e não tenho tempo para orar. Eu não me lembro do autor, me perdoe aqui não lembrar do autor agora no momento que eu estou ensinando para você, mas teve uma frase que eu escutei que é muito conhecida. Não sei se foi o Kennedy Reagan que falou isso, ou se ele já copiou de outra pessoa, não lembro. Mas que é: estou muito ocupado para deixar de orar. Quanto mais ocupado estivermos em nossos afazeres diários, na nossa vida profissional, familiar, no nosso ministério, mais envolvidos em oração nós precisamos estar. É por isso, meu irmão, que Jesus não negligenciava a oração. Antes de escolher os seus discípulos algo tão importante, o que ele vai fazer? Planejar a sua forma de evangelismo? Como ele vai fazer o trabalho missionário? Não, ele estava em oração. Não que as outras coisas não sejam importantes, mas a oração não pode ser negligenciada, meu irmão. Estou muito ocupado para deixar de orar. Quanto mais ocupado estivermos, mais em oração nós vamos precisar estar. Porque é em oração que vencemos as nossas guerras. Antes de a gente ir para a batalha, essa batalha precisa ser vencida em oração, meu irmão. Tem pessoas que só começam a orar quando vai para a batalha. E aí perde.
Porque essa batalha é, em primeiro lugar, espiritual, antes de ser carnal. Tudo que a gente vai fazer, em primeiro lugar, é espiritual. Nós somos criaturas espirituais. E aí, antes de ir para a batalha, a gente vence ela primeiro em oração. Antes de colocar as nossas mãos em prática, nós temos que colocar a nossa mente. Da mesma forma acontece no mundo espiritual. Antes de agir fisicamente, nós precisamos agir espiritualmente, meu irmão. Vai aqui essa dica importantíssima para o seu crescimento espiritual em oração, né? Como diz o autor do Peregrino, John Bunyan, ele diz que jamais será um cristão se não fores um homem de oração. Veja todos os homens na Bíblia, homens e mulheres que venceram, que alcançaram as promessas. Eles foram homens que dedicaram a sua vida em oração, e assim nós devemos também viver. Vamos fazer o nosso momento agora de revisão. Vem aí a nossa revisão. Hoje você aprendeu: a Bíblia é o manual de oração do crente. Tudo que a gente precisa saber sobre oração está aqui, gente. Precisamos pegar todos esses elementos que nós revimos hoje na Bíblia e aprendermos sobre oração. Oração é falar, é dialogar com Deus. É um chamado de Deus, uma ordem de Jesus. A oração deve ser feita duvidando? Não. A oração tem que ser feita com fé ao Pai, em nome do Espírito Santo. O poder da oração está em Deus, meu irmão. Está no Todo-Poderoso e não na oração em si. Não é a oração que tem poder, é o Deus que responde à oração que tem todo o poder para agir nas nossas vidas. Deu para entender? Amém? Então, eu te aguardo na próxima aula. Não esquece de fazer todos os exercícios aplicando o aprendizado que está aí na sua apostila em PDF, tá certo? E aí na próxima lição nós vamos estar dando continuidade a essa revista e você vai poder tirar todas as dúvidas com todos os professores no nosso grupo de WhatsApp, feito especialmente para você, para aprender cada vez mais com o Senhor. Espero nesta aula ter podido mais uma vez contribuir para o seu crescimento, para a sua edificação, em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para que você possa ser notificado de todos os nossos vídeos novos, ok? E também aproveita para assistir as outras séries, ok? A série Israel Vivendo o Sonho, tem ali devocional diário, os nossos cultos online, a série O Espírito Santo, que vai também trazer um grande crescimento na sua vida, e outras séries que a gente vai postar com o passar do tempo. Então, em nome de Jesus, seja edificado e até a próxima. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.